vez a igreja a oportunidade de poder fazer parte de um momento tão especial, né, que é esse culto celebrado pela MCM. E ontem nós estivemos ali no Chico de Paula. Foi um dia esplêndido, irmãos, um culto bem marcante, né? E eu aprendi muitas coisas interessantes a respeito desse ministério, né? Então, minha esposa me propôs um desafio, né? Usada por Deus, obviamente, de trazer uma palavra especial para as mulheres. Mas eu tenho trabalhado uma pregação no livro de 1 de Pedro, seguindo a sequência, e pedi ao Senhor, né, um direcionamento para trabalhar um texto que realmente trouxesse essa palavra de maneira específica para as mulheres. Não encontrei nesse texto essa palavra, né, falando diretamente a elas. O máximo que eu encontrei foi no capítulo 3, mas Pedro fala especificamente às mulheres esposas, né, mulheres casadas. Porém, lendo um pouco a respeito do ministério das mulheres cristãs em missões, entendi que há 4 categorias, né? A mulher em sua categoria jovem, a mulher singular, que é a mulher sem filhos, né? Inclusive mulheres divorciadas, a mulher mãe e a mulher plena, que são mulheres acima de 60 anos. Vimos um grande número dessas mulheres lá na igreja do Chico de Paula ontem. Eu achei muito interessante, irmãos. Tem muitas mulheres assim, experientes, e eu brinco com a Edna, quando eu cumprimento ela, peço a bênção, né? Você é uma mulher que representa, né, todo esse trabalho de Deus na vida da igreja, com a experiência de ministério, né? E eu vi muitas mulheres nessa mesma condição, quase sair pedindo a bênção para todo mundo, né? Mas não precisou, não, nem daria tempo. Então, irmãos, nesse livro de 1 de Pedro, os versículos de 1 a 4, há uma proposta de trabalhar um tema não diretamente sobre as mulheres, propriamente dito, com uma palavra específica para elas, mas no trabalhar desse texto, nós vamos falar de algumas características bem peculiares das mulheres. Então, algumas coisas que a gente pode observar e perceber na vida delas, que também podem ser atribuídas a cada um de nós como um serviço ao Senhor. Vamos ler o texto de 1 de Pedro 5, versículos de 1 a 4. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo, tá? Isso diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por essa leitura, Deus, por essa porção tão especial da tua palavra que é direcionada nessa noite.
que o Senhor, ó Deus, possa transmiti-la, Deus, de maneira agradável a cada um de nós, Senhor, de maneira que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, viver cada vez mais de maneira que o exemplo do Senhor seja evidente em nossas vidas, mas também o exemplo uns dos outros pelo trabalho ministerial de cada vida no meio do Teu povo, Senhor, que possamos realmente viver conforme aquilo que a Tua palavra nos orienta, que esse tempo aqui, Senhor, seja um tempo de aprendizado e também ministração do Teu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. O tema sugerido para esse bloco de texto, de acordo com o esboço de 1 de Pedro, eu utilizo a Bíblia de Estudo de Genebra, alguns comentários a respeito do texto, mas nós vamos falar propriamente de algumas características ministeriais, É um texto muito utilizado para se falar de pastores, mas por muito tempo eu li esse texto e achava que isso era só para pastor. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela nos reserva muitas riquezas, de aprendizado e nos mostra que ela é infinitamente aplicável às nossas vidas. O texto ele contém apenas uma interpretação, mas a palavra de Deus ela tem muitas aplicações na nossa vida. Então, é um texto que fala propriamente dessa palavra, dessa pessoa chamada de presbítero, mas a gente vai observar que isso se evidencia na vida de outras pessoas dentro do meio do povo de Deus. Presbíteros, o que são afinal? Pesquisando a respeito, encontrei algumas definições. A palavra traduzida literalmente é ancião. Então, a gente pode atribuir esse significado às pessoas mais velhas, falando a respeito do ministério das mulheres, seriam as mulheres plenas, acima de 60 anos. Porém, a palavra ela também é aplicada para referência a algumas pessoas sem considerar a sua idade. Por exemplo, 1 Timóteo 4,12 fala a respeito disso. Paulo orienta aquele pastor jovem, sobre a sua falta de experiência, digamos assim. Ele diz: olha, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas pelo contrário, você deve ser um modelo para os cristãos, deve viver de maneira que seja realmente um exemplo, não importando a idade. Então a idade ela acaba sendo desprezível no sentido da palavra presbítero para esse caso de Timóteo. Mas a palavra nos traz outras definições, Presbíteros são uma espécie de tutor, O que é um tutor? No ambiente da educação, é uma pessoa responsável por ensinar ou avaliar uma pessoa durante o período de aprendizagem. O tutor, ele pode ser um tutor legal também, a pessoa que tem os poderes sobre uma criança, por exemplo, o pai, a mãe. Então, tutor seria uma pessoa responsável por alguém. Então, essas espécies de tutores que existem dentro da igreja foram designadas pelos apóstolos durante o decorrer da história da igreja. Então, nós temos diversos textos que falam sobre isso, Se você quiser relacioná-los, a gente não vai ler todos aqui, senão vamos passar muito mais tempo. Mas gostaria que os irmãos tomassem nota, se possível, desses textos que trabalham essa definição de presbítero, Atos 14, 23, não precisa abrir agora, você pode tomar nota desses textos. Capítulo 20, versículo 17, Atos 20, 17, 1 Timóteo 4, 14, 1 Timóteo 5, 17, 1 Timóteo 5, 19 e Tiago 5, versículo 14. Gostaria de repetir apenas para que os irmãos se situem aí e consigam ler esses textos posteriormente. Atos 14, 23, Atos 20, 17, 1 Timóteo 4, 14, 1 Timóteo 5, 17, 1 Timóteo 5, 19
e Tiago 5,14. São textos que trabalham essa definição do presbitério, né? O que eles representam dentro da história da igreja, dentro da realidade que a gente conhece hoje, né? Não é específico ou exclusivo para a pessoa de pastor. Jesus, ele nos ensina como o bom pastor, né? Muitas coisas a respeito de ministério. Então ele, na pessoa dos apóstolos designados, permitiu que esses dirigentes, esses presbíteros, eles existissem no meio da igreja, como se fossem pastores subordinados ao pastor principal. Minha esposa perguntou, né? Ontem ela viu 2 pastores lá na igreja e falou: escuta, a igreja pode ter mais de um pastor? Eu falei: pode, mas geralmente tem um pastor titular, né? Um pastor presidente e outros pastores auxiliares, né? É a realidade que a gente conhece da igreja. Porém, esses pastores auxiliares, eles também podem ser representados pelas pessoas dos presbíteros, né? Dentro da igreja nós conhecemos a estrutura de diáconos, que pessoas que têm um ministério específico também, que auxilia o trabalho de pastoreio dentro da igreja. Mas esses presbíteros, eles têm um papel muito importante dentro da igreja, irmãos. Porque Pedro se direciona, reserva um texto específico para falar para essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Qual é a tarefa dessas pessoas? E aí você pode se considerar talvez um presbítero, se isso se aplicar à sua vida, tá? A tarefa específica de um presbítero é pastorear, cuidar, apacentar. Talvez Pedro estivesse se lembrando do texto em que Jesus pergunta para ele se: Pedro, você me ama? E aí ele responde, né, constrangido pela maneira como Jesus faz ali um trabalho com as palavras, né? Ele entende o significado, porque Jesus de certa forma reduz um pouco ali a expectativa ao padrão dele, né? De tal modo que ele o constrange naquela conversa, respondendo a ele: olha, então pastorei as minhas ovelhas. O que significa isso, irmãos? Pastorear é um trabalho exclusivo do pastor? Talvez a gente pense que seja. Porém, a igreja, ela é uma estrutura muito bem organizada. Ela foi fundada, né, criada, planejada pelo Senhor para, primeiramente, permitir que o seu Espírito trabalhasse na vida das pessoas, né? Então Deus nos abençoa grandemente de muitas maneiras por meio da igreja, essa estrutura que nós conhecemos, que nos permite fazer parte da família de Deus. Mas o trabalho de pastoreio, ele não é exclusivo do pastor, é um trabalho compartilhado dentro de ministérios dentro da igreja. E o ministério tem um sentido exatamente de serviço, de trabalho, que na maioria das vezes as pessoas não estão tão interessadas, né? Então, quando se trata de se colocar em posição de evidência, as pessoas geralmente querem, mas quando aquilo exige um certo trabalho, as pessoas pensam 2 vezes. Mas o pastoreio, irmãos, ele é um trabalho compartilhado no sentido de permitir que a carga não fique somente na pessoa do pastor, né? Então Deus é tão cuidadoso nessas questões que Ele nos compartilhou esses ministérios, de maneira que nós podemos cuidar uns dos outros, inclusive cuidar do pastor. Isso é responsabilidade de cada pessoa dentro da igreja. Pastoreio é um ministério não exclusivo de pastores, mas de ministros comissionados por Deus para servir à igreja. O papel pastoral dos presbíteros exige um caráter cristão maduro. Por isso, talvez isso se confunda um pouco com a idade. Mas o caráter maduro, ele nem sempre está relacionado com a idade. Às vezes a pessoa tem anos de igreja, mas ela não é amadurecida, não é experimentada em certas questões. Então,
o presbitério ele tem muito mais a ver com o relacionamento de uma pessoa com Deus e a experiência que ela tem de vida espiritual. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 6, fala a respeito do caráter de um presbítero, como deve ser, mas fala a respeito desse ministério, de maneira que cada cristão, cada pessoa da igreja tem a oportunidade de ministrar a outras pessoas. Um bom ministro de Cristo dirige-se aos outros crentes com o respeito que merecem os membros de sua própria família. Olha só como ele fala lá em 1 Timóteo 5, 1 e 2. Vamos abrir? Quem encontrar pode ler, por favor, irmão. Timóteo 5, versículo 1 e 2. Não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta-os como a pais, os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Olha que beleza, irmãos. A igreja é uma família divina que nos permite esse tipo de tratamento respeitoso, onde até mesmo uma pessoa em posição de liderança, não exclusivamente o pastor, ela tem esse respeito para com os membros da igreja, né? Um respeito de tratar como mãe, como pai, como irmão. Então esse respeito ele deve existir para que a gente possa ter a melhor convivência possível dentro da igreja. Mas é importante para que nós possamos compreender o sentido desse ministério. Aqueles que não agem dessa maneira são piores do que os descrentes. Ele fala assim, aquele que não cuida dos seus, uma pessoa que não cuida dos que são seus, ela é pior do que o descrente, porque isso é comum entre as pessoas, vamos dizer assim, não cristãs. As pessoas elas têm o respeito pelos pais, pelos irmãos, pelos parentes, e muitas vezes isso não é encontrado no meio da igreja, entre os irmãos e entre a própria família de um membro de igreja. Então, se a gente não tem o respeito pelos que são nossos, nós somos piores do que os descrentes. Então, isso tem que existir, irmão. Dentro da igreja deve existir o respeito como se fôssemos uma família. Ao mesmo tempo em que temos responsabilidade uns pelos outros, nós devemos ter o mesmo respeito que temos pela nossa família. Olha como João trata a igreja a qual ele escreve em 2 de João 1, versículo 1. Quem encontrar pode ler, por favor. Veja como o apóstolo João se dirige à igreja. Presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O presbítero se dirige à igreja e a seus filhos, a quem ama na verdade. Esse tratamento, irmãos, esse relacionamento de amor e cuidado, ele existe em todo o ambiente da igreja. Deve existir em toda posição que você exercer dentro da igreja, seja ela de liderança, seja ela de subordinação. Nós devemos ter o mesmo respeito que temos pelos membros da nossa família, porque afinal somos uma família espiritual, somos o corpo de Cristo, e esse privilégio que Deus nos dá de sermos tratados e tratar uns aos outros como família, nos dá também a responsabilidade de pastorear uns aos outros. Quando você estiver numa situação de pecado, a minha responsabilidade, porque somos parte da mesma comunidade que professa a mesma fé, nós temos responsabilidade de exortar uns aos outros. Não é problema seu. É sim, porque nós somos parte do mesmo corpo. Não devemos nos intrometer em assuntos alheios, como Pedro também já nos orientou, mas aquilo que diz respeito à igreja, à santidade do corpo de Cristo,
é nossa responsabilidade sim, é assunto nosso sim. Então, a exortação é a responsabilidade, seja ela de uma pessoa em posição de liderança ou alguém que é considerado subordinado, porque o mesmo tratamento deve haver de uma pessoa em posição de autoridade e outra que não está nessa posição. Tratamento como pais, filhos, irmãos. Nesse sentido, irmãos, somos respeitosos como igreja, no sentido de cuidar uns dos outros, de nos responsabilizarmos pelos outros. E aí nós pensamos em figuras que representam muito bem esse cuidado, né? Quando você pensa numa mãe, por exemplo, a mãe ela tem um cuidado assim que você não compreende em certas ocasiões. Muitas vezes ela se anula para poder fazer o bem para o próprio filho. Então, às vezes esse altruísmo ele é necessário em determinadas situações. Nós precisamos abrir mão de direitos que nós achamos que temos, né? Um direito, por exemplo, de ser uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde, ela não lança mão dos seus direitos e impõe qualquer coisa a alguém que está diante dela. Uma pessoa humilde e fiel, ela respeita os que fazem parte da mesma comunidade de fé. Então, todos os cristãos, eles têm essa responsabilidade de velar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. Porém, essa responsabilidade, ela se expressa por meio de 3 situações, né? Pedro fala sobre cada uma delas. A primeira situação é o cuidado. No versículo 2, ele diz, olha, ele começa falando, rogo, ou seja, apelo. É como se ele estivesse implorando, ou melhor, pedindo encarecidamente por alguma coisa. E ele diz o seguinte no versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus. O que significa isso, irmãos? Esse pastoreio é esse cuidado que nos permite entender o trabalho de Deus na vida de cada uma das pessoas. Essa palavra resume bem o que é a função de um presbítero. Jesus retratou seu cuidado pela igreja, o gracioso interesse de Deus pelos pecadores como ações de pastoreio. Aí ele conta a história lá da ovelha perdida, né? Quem de vocês, ele direciona para eles, quem de vocês, ao perder uma ovelha, não deixa as 99 e vai atrás da outra? Esse cuidado deve existir, irmãos, no sentido de que nenhum de nós venha a se perder. A igreja, ela tem a responsabilidade total e completa sobre cada um dos seus membros. Então a gente não deve desvalorizar um por posição ou por qualquer condição que se encontra. Nós temos que ter o mesmo respeito como membros da família, que não podem ser ignorados ou desrespeitados. A igreja precisa cuidar de cada um dos seus membros. É responsabilidade de todos nós, não apenas do pastor. Não podemos sobrecarregá-lo nesse sentido de deixar a responsabilidade apenas nas mãos da liderança, porque isso seria desobediência a Deus. O pastoreio é um cuidado compartilhado com a igreja, em que cada um de nós tem a responsabilidade de agir como se fôssemos pastores subordinados. Temos a autoridade e o privilégio de poder ter esse cuidado uns pelos outros. Exemplo, é a segunda característica expressa por Pedro nesse texto. Como essa responsabilidade se expressa? Ela se expressa na condição de cuidado de uns pelos outros, na condição de exemplo. Olha só o que ele fala. Como devem agir os presbíteros ou aqueles que têm a responsabilidade de pastorear uns aos outros. Tornando-vos modelos do rebanho, é o que o versículo 3 diz. Tornando-vos modelos. Modelos não precisa pensar na profissão, né? De uma pessoa que exibe determinada
posição no seu trabalho, né? O modelo que ele está falando é o modelo do exemplo, de ser um padrão em que todos possam observar e seguir como referência. Olha o que ele fala para Timóteo, versículo 4:12: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todas essas características são observadas como se nós estivéssemos numa vitrine, como se fosse um modelo mesmo que as pessoas observam e veem ali todas essas características. Quando você está numa exposição, por exemplo, lá no shopping, eu fui lá imprimir a mensagem, estava tendo uma passarela lá e as pessoas olhando, né, a exibição de várias roupas, né, de primavera e verão, e as pessoas ficam ali observando, olhando, percebendo, avaliando. Isso é o sentido de ser modelo. É onde uma pessoa pode ser observada e não tem do que se envergonhar. Uma pessoa na posição de presbítero ou liderança, ou não esteja em posição de liderança, ela deve ser observada ao ponto de ser imitada sem nenhuma falta. Deve ser um exemplo de vida piedosa, um padrão de boas obras. Tito 2, versículo 7 fala a respeito disso. Devemos ser padrão. O que é o padrão? É aquele modelo que não pode ser alterado, que precisa ser observado. Um padrão, por exemplo, para um instrumento seria, não sei quantos conhecem o diapasão. É um instrumento que você tem um apito, tem um que você bate, e ele emite um som único que não pode ser alterado. Aquilo é o padrão que todos os acordes devem seguir, né, no instrumento. Para você afiná-lo, né, seja ele qualquer que seja, existe um padrão que não pode ser alterado. Então esse padrão é o que nós devemos ser, de acordo com a palavra de Deus, onde as pessoas que nos observam, se estando ou não em posição de liderança, nós podemos ser um modelo em que as pessoas possam imitar. Por isso, Paulo tem a autoridade de afirmar isso e dizer: olha, sejam imitadores de Deus como filhos amados, em Efésios 5:1. E 1 Coríntios 11:1 ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A nossa responsabilidade é imitar um modelo que já está colocado diante de nós, irmãos. O modelo de Cristo, o modelo perfeitamente representado da pessoa de Deus, que não pode ser alterado, mas pode ser imitado em sua totalidade. Você pode observar dentro da igreja pessoas que são exemplos de vida, pessoas que imitam a Cristo, principalmente as pessoas mais experientes. Quando você olha para essas pessoas, puxa, eu quero ser como ele. E talvez você pense que confiar na capacidade humana de fazer alguma coisa não seja algo que você pode se apegar. Porém, irmãos, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de uma pessoa é cheia do Espírito, você pode usá-la como modelo de vida para que você possa imitar a Cristo. Talvez o padrão seja tão alto num determinado ponto que você precise observar essas características nas pessoas. Puxa, ali está num nível um pouco mais acessível, né? Dependendo da condição que a pessoa se encontra. Então, alguém que restaura um pecador, por exemplo, ela se torna um modelo para que a pessoa possa ser reconduzida ao caminho correto. É isso que nós devemos ser, precisamos ser, imitar o modelo de Cristo para que outros tenham a capacidade de nos observar e ver em nós aquilo que precisa ser evidenciado. O trabalho de Deus na sua vida se torna uma vitrine para o mundo. E onde você estiver, as pessoas irão, com certeza, vão te observar e vão aprender alguma coisa com você. Dentro da igreja e principalmente
fora da igreja. Nós somos e devemos ser modelo para as pessoas. Terceira característica, para terminar: as pessoas a quem Pedro está se direcionando em responsabilidade ministerial, elas devem ter também boa e espontânea vontade. Versículo 2 diz assim, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, essa boa vontade, boa e espontânea vontade, às vezes uma pessoa, quando tem obrigação de fazer alguma coisa, ela fala que fez aquilo por livre e espontânea pressão, né? Mas dentro do ministério, nós devemos ter essa espontaneidade de vontade, uma disposição de coração em submeter-se à vontade de Deus, à palavra de Deus. Isso é visto de uma maneira mais evidente nas mulheres. Veja como elas serviam a Jesus, né? Eu selecionei alguns textos aqui em que não é possível que esses versículos reservados para a ação dessas mulheres não tenham um significado profundo para a sua vida ao observar. Veja, Mateus 27, 55 e 56. Vamos abrir esses textos, irmãos, trabalhando esse último aspecto aqui, falando exclusivamente sobre o ministério das mulheres. Mateus 27, 55 e 56. Eu não ia ler todos os textos não, mas eu acredito que esses são muito especiais. Quem encontrar Mateus 27, 55 e 56 pode ler. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia para ouvi-lo, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 61. Ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. 28, versículo 1. Só um pouquinho na frente, pode ler. Depois do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos capítulo 5, versículo 47. Marcos 15, 47. Marcos 15, versículo 47. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o colocavam. Marcos 16, versículo 1. Só um pouquinho à frente, pode ler. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ele ungido. João 19, 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 20, versículo 1. Um pouquinho mais à frente, Ana, pode ler. Capítulo 20, versículo 1.
pessoa depois lê o versículo 11, tá? Do mesmo capítulo. Só para a gente terminar. Ele tirou o primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E o versículo 11. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. Veja que situações difíceis de se ver alguém presente na vida, né? Uma situação em que geralmente você vê as pessoas sumirem, né? É num momento de morte, de sofrimento, de dor, ou no momento em que alguém está passando por uma situação difícil. Mas essas mulheres, irmãos, elas permaneciam ali presentes, sempre na hora certa, no lugar certo. Ninguém as constrangia a fazer alguma coisa. Ninguém chegou, olha, você precisa embalsamar o Senhor, você precisa ungir o Senhor antes da sepultura. Ninguém falou para elas. Ninguém chegou e falou, olha, vocês que vão ter que estar lá na cruz quando ele estiver sendo crucificado. É vocês que vão lá visitar no sepulcro. São vocês que vão dispor de recursos durante o ministério para que o que fosse necessário estivesse ali à disposição. Ninguém constrangeu elas, ninguém obrigou essas mulheres a fazer isso. Então esse texto talvez seja exclusivo para os homens, porque as mulheres não precisam disso, não precisam ser constrangidas por alguma coisa que necessita ser feita, né? Então Pedro está falando sobre essa responsabilidade de cuidar uns dos outros, de ser exemplo e de dispor a sua vontade ao serviço para as pessoas que não o fazem ainda. Então, essas mulheres, elas tinham a motivação de servir, elas tinham um desejo sincero de cuidar das pessoas, de apontar o caminho, de ensinar, de ministrar a elas, e um desejo profundo de executar um serviço a Deus. Para essas mulheres não havia constrangimento em servir ou executar qualquer tarefa. Não havia sequer apelo para que existisse disposição em ajudar, investir recursos ou até mesmo dispor de algo que fosse necessário abrir mão. As mulheres cristãs sempre foram exemplo de liberdade e boa vontade para abençoar. Estavam sempre presentes, disponíveis, no lugar certo, na hora certa. A essas não era necessário rogar ou apelar, como ele fala no começo. Rogo, pois já existia em seu coração um desejo direcionado ao serviço e ao cuidado, principalmente as mães, né? Isso é uma coisa naturalmente maravilhosa, né? Acho que foi a coisa mais incrível que Deus inventou, foi a mãe. Mas aquelas que não são ainda trazem dentro do seu coração essa espontaneidade de vontade, esse desejo de servir, que não precisa ser constrangida a fazer alguma coisa. Elas se dispõem naturalmente a executar um serviço a Deus. Isso, de certa forma, nos constrange. Irmãos, a maior parte das coisas que acontecem aqui, eu auxilio minha esposa porque ela se dispõe a fazer. Eu vou lá, eu sou só um ajudante, eu estou aqui, eu estou presente, eu vou te ajudar. Mas tudo dispõe do coração dela, vem algo de Deus que colocou na mente dela, e eu vou lá, eu vou junto. Isso é impressionante, é algo incrível que Deus colocou em nosso meio. Por isso as mulheres, elas têm que ser esse modelo, no sentido de ter a iniciativa, a disposição do coração de fazer um trabalho a Deus, sabendo que toda a igreja vai acompanhá-las, especialmente os homens. Então nós, irmãos, somos abençoados com a presença desse trabalho ministerial feminino dentro da igreja, aonde nós podemos ver um exemplo de amor a Deus e de serviço a Deus. Por isso, se há alguma coisa diferente disso, isso precisa ser restaurado, resgatado, de maneira que essas mulheres sejam novamente o modelo e o exemplo para uma disposição de coração em servir a Deus. Amém? Que Deus
nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para Valéria orar agora para a gente terminar esse momento, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que nos enriquece, Senhor, que nos alimenta, que nos dá favor, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu servo, pelos gastos, para trazer essa palavra para cada um de nós e que possamos sair cheios, Senhor, de ti. Obrigado pelo